Olá, boa noite. Oi, Suzy, Alexandre, Camila. Sejam bem-vindos. Oi, Suzy, toda amorosa. Thaisa, seja bem-vinda a essa live. Estamos aguardando aqui a presença da Sheila, psicóloga, master coach. Essa Suzy. Só você mesmo, amore. Frida, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar com a Sheila Ortiz. Ela é psicóloga, ela atua como master coach, facilitadora das constelações familiares e organizacionais. É uma profissional de Florianópolis, está junto na equipe do neuropsicólogo Luciano Alves, na formação de constelação familiar e organizacional, que nós temos uma equipe aqui em Campinas, e Sheila compõe essa equipe. Sheila acabou de entrar aqui, que gostoso. Já ela está aqui com a gente, presencialmente. Olá, Rosana. Roberta, tudo bem, Roberta? Olá, Eduardo. Gobo. Estou aguardando aqui a Sheila. Sheila? Ah, ok. Tá joia. Silvia, Luciane, sejam bem-vindas. Daqui a pouco a Sheila consegue se conectar aqui com a gente. Olá, Eduardo. Nós vamos falar um pouquinho sobre escolhas, posturas e escolhas cotidianas. O que é que a gente carrega aqui internamente e quais as influências que nós temos sobre os aspectos externos, né, em cima das nossas escolhas. Isso, Suzy, vamos compartilhar. Boa noite, Dixon. A Sheila já está se conectando aqui com a gente. Psicóloga há mais de 15 anos. Desenvolve pessoas em nível Brasil. Master Coach, mentora em percepção e intervenção sistêmica. Boa noite para vocês que estão chegando aqui com a gente. A Sheila Ortiz é psicóloga e atua em Florianópolis. Ela já está se conectando aqui com a gente. Estamos aguardando um pouquinho. Ela vai falar sobre posturas e escolhas. Conseguiu, Sheila? Envia o convite aqui para mim, Sheila, para eu aceitar a sua entrada aqui. Ellen, boa noite, seja bem-vinda. A Sheila já está se conectando aqui com a gente. Isso, Sheila. Conseguiu enviar o convite para mim, Sheila? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o eu, tempo, posturas e escolhas cotidianas. A partir da atuação da Sheila
e toda a experiência que ela tem. 15 anos como psicóloga, desenvolvendo pessoas nível Brasil. Sheila, você consegue enviar um convite para mim, para participar? Para quem está chegando, boa noite. Sheila Ortiz já está entrando aqui conosco. E para você que conhece pessoas que vão se interessar por esse tema, posturas e escolhas cotidianas, nessa setinha à sua direita, convide pessoas. Sheila está dizendo que enviou o convite. Sheila, aqui não aparece para mim o seu convite. Ah, ok. Agora sim. Agora foi, Sheila. Cheguei! Ah, que gostoso! Oi! Tudo bem? Sheila, tudo bom? E você? Tudo bem por Tudo aí? bem. Agora que eu vi que meus olhos estão um pouco cansados aqui. Caraca, eu atendi o dia inteiro hoje. Acabou de sair minha última cliente. Mas olha, o tempo, não? O tempo. O tempo. Então, eu inicio dizendo que estou muito grata, muito feliz por essa oportunidade, por compartilhar essa noite aqui contigo, Sheila. Eu tenho acompanhado as suas publicações, suas lives, sempre com muita disponibilidade, muita leveza, muita amorosidade. Você traz um conteúdo aí para a gente poder sentir, refletir. Então, eu estou muito feliz. Para quem está chegando agora, queria falar um pouquinho sobre a Sheila, é psicóloga há mais de 15 anos, desenvolvendo pessoas nível Brasil, por meio de cursos e palestras, é Master Coach, mentor em percepção e intervenção sistêmica, facilitadora das constelações familiares e organizacionais. E é com muita alegria que nós estamos aqui nessa reflexão sobre o eu, o tempo, posturas e escolhas cotidianas. E eu gostaria de pedir para vocês, conforme vocês forem sentindo, percebendo isso, for, preenchendo o coração, aperte aí os coraçõezinhos. Quanto mais coraçõezinhos, a live fica mais evidente aqui no nosso Instagram. E para você que sente que pessoas que você conhece vai aproveitar essa nossa reflexão de hoje, aperte essa setinha aí e convide o maior número de pessoas à noite Eu vou buscar um de negócio. hoje. Vai lá, Sheila. Então, essa setinha aí, você convida pessoas para participar aqui conosco dessa discussão. O meu amigo. O seu grande amigo, é isso? Isso. Não consigo trabalhar sem ele. Já estou desde as 10 para as 8 já conectada com o meu sonzinho. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada, querida. Obrigada, Evelyn. Estamos aqui, né, de coração aberto, para saber o que você tem hoje para nos falar sobre essa questão de postura, de escolhas, o que a gente carrega aqui dentro, né, Sheila? Várias influências que a gente tem ao nosso redor. Então, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a Evelyn. Gratidão pelo convite. Eu tenho feito bem poucas lives, Evelyn. Eu estou ocupando bem o meu tempo, ficando bastante com os meus filhos, né? E aí eu fico decidindo, assim, em que momento que eu vou entrar. Não era uma coisa que era de hábito meu fazer live. E passou pelo convite das pessoas e pelo convite dos meus clientes e pela live que eu fiz e a repercussão que teve, eu percebi que é importante a gente parar um momento para a gente trocar, né, sentir, enfim. Bom, eu não consigo começar nada sem sentir primeiro, por isso que eu convido sempre as pessoas que estão ouvindo já a se conectarem com a gente. Eu confio muito no campo que nos une, né? Nós temos um campo de informação lindo e precioso que nos une e que nós aqui estando
entre as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão entrando, a gente vai sentindo quem chega, quem fica, que se conecta, quem continua, quem fica por um tempo, quem sai, quem vai precisar, de repente, assistir essa live depois, tá tudo certo. Mas o importante é a gente fazer isso de uma maneira bem conectada. Então, primeiro eu vou me conectar com você, Evelyn, e, consequentemente, com as pessoas que aqui estão. Eu vou deixar para ti a função de dar uma olhada ali nos comentários ou perguntas, porque estou sem meu óculos, as pessoas me enxergam menos se eu colocar o óculos, eu não enxergo direito o que está escrito ali. Então, assim, quando a Evelyn me perguntou sobre um tema, me veio o eu e o tempo. E as posturas, né, escolhas cotidianas, mas eu queria falar muito da relação dessa postura e escolha com o tempo. Então, me lembrei imediatamente de uma música que foi apresentada por uma pessoa muito especial, que é do Hans Zimmer. E essa música justamente é Time. Ele foi feito inspirado, e quando eu faço as minhas constelações, eu percebo que ela tem uma força muito grande, essa música. E realmente de nos conectar com a função tempo, né? Com o que o tempo diz para nós, dentro de nós. Porque para mim, tempo pode ser uma coisa, para ti pode ser outra, né, Evelyn? E cada um de nós que estamos aqui agora tem uma relação especial com o tempo. Então, eu vou pedir para quem está assistindo, se possível, colocar fone de ouvido, tá? Porque assim se conecta mais. O nome da música é Time. Time. Vou escrever aqui, tá? Time de tempo. Time do... Foi ali, né? Do Hans Zimmer, tá? Hans... Opa. Time, certo. Hans Zimmer. O Hans Zimmer, ele é um grande artista que tem várias músicas que eu uso muito na parte espiritual, tá? Tanto o Hans Zimmer quanto o Ivan Torrent, que são dois super especialistas nessa parte, que abre campos e portais lindos pela música, tá? E quando eu, Evelyn, te contar que eu parei para me conectar e eu ouvi a música sobre o tempo, o meu coração começou a pulsar muito. E eu senti um amor muito grande, como se fosse transbordar meu peito, assim, sabe? E aí eu fui pensando, o que se passa, né? Para quem que a gente vai falar? Talvez as pessoas que estão entrando aí precisem sentir um pouco essa conexão, e nós também, né? Da relação com o tempo. Então, escutem essa música, de preferência com fone de ouvido. Vou colocar mais perto de mim. Estão ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá bom, tá. E o que é o tempo? Respira isso. Fecha os teus olhos um pouquinho e se conecta com o tempo dentro de ti. O tempo Cronos, que é aquele contado no relógio, aquele que começou a contar desde o momento que você foi concebido, na barriga da sua mãe, você estava lá, passou toda a gestação, nascimento, tua infância, pré-adolescência, fase adulta, até chegar aqui. Tempo. O tempo Cronos, que foi usado de diversas formas para aprender, para criar, para sentir, para amar, para odiar, para enraivecer, para gritar, para somar, para amar, para brindar. Então, desde sempre, nós conhecemos bem o termo tempo. E como na tua vida e na tua história, a crença e as experiências sobre tempo te tomam. Tempo para estudar, tempo para comer, tempo para colocar em atenção as suas necessidades básicas. Tempo para deixar uma luz acesa. Tempo para se deslocar a algum lugar. Tempo para ouvir alguém. Tempo para ser ouvido. Qual é a relação com o tempo? O tempo contado no relógio, o tempo do relógio de pulso. Quanto pulsa? O tempo do pulsar do coração. O tempo do coração que deixou de pulsar. O tempo que tivemos para nos despedir de alguém.
e o tempo que tivemos para nos reconciliar. O tempo que diz sim e o tempo que diz não. O tempo que enxerga a vida e o tempo que enxerga a morte. O tempo da saudade, o tempo da espera, o tempo da escassez e o tempo da abundância. O tempo de vida de conquistas, de vida de trocas, de relacionamentos. O tempo do prazer e do desprazer. O tempo do sexo, o sexo sem tempo. O tempo do nada. E o tempo do tudo em 1 minuto. O tempo do vazio. O tempo do excesso de informação. O tempo Cronos. O tempo do relógio. O tempo do pulsar. Mas então nós temos também a consciência do tempo Kairos. O tempo Kairos é o tempo que não é tempo. É o tempo que transborda. É aquele minuto que parece uma eternidade. Por prazer ou desprazer. É aquela eternidade que passou em 1 minuto. É uma vida inteira que passa numa fração de segundos. Ou é aquele pequeno... A Sheila se desconectou aqui com a gente. Deve ter caído o sinal dela. Já ela já está entrando aqui novamente. Vamos nos manter aqui. A Sheila já está retomando. Para quem está chegando aqui... Veja só. O tempo interrompido. O tempo sistêmico. O tempo que nos permitimos estar presentes ou ausentes. Mesmo essa caída. O que diz sobre nós que estamos aqui? Sobre o tempo. O tempo que eu me escuto e o tempo que eu escuto o outro. Então o tempo Kairos é o tempo que não é Cronos, é o tempo que é ilimitado. E dentro dessa consciência de tempo, qual é o tempo que eu me dou? E qual é o tempo que eu dou para o outro? Onde estão as minhas escolhas nessa minha relação com o tempo? Então eu vejo que é muito mais profundo do que parece. E onde está o amor nisso tudo? Na minha relação com o tempo. Então se você que está ouvindo sente que talvez tenha algo em relação ao tempo, que você sinta que precisa falar com alguém sobre, ou falar para alguém sobre, envia essa live, porque a gente vai falar de algo muito sério. Algo que pode ser definitivo, pode ser transformador, pode ser muito importante para você. Eu tenho recebido muitos relatos de quando a gente faz lives, de que foi muito determinante. Então, se você sente no seu coração um amor por alguém, então já aproveita e já encaminha aí essa possibilidade desse papo e dessa profundidade conosco para as pessoas que você ama. Encaminha. Essa setinha aí direita, encaminhe para as pessoas que você sente que vai se beneficiar dessa nossa reflexão. Então nós já percebemos que só pelo início, né? Que nós podemos ter assuntos mesmo numa live que são horizontais, que são bate-papos cabeça e cognitivos e super legais também. Ou a gente pode ter assuntos ainda mais verticais, lá na alma. Então, quando eu senti essa música, eu senti que talvez precise de alguns despertares em relação ao tempo e as posturas de escolhas. Então, alguém está perguntando se vai ficar gravada a live. Vai, Evelyn? Eu vou tentar colocar no YouTube, Evelyn ME, e vai ficar 24 horas aqui. Então, a conexão, ela tá bem boa. Não sei por que caiu. Tá caindo. Bom, vamos respeitar. Mas tá bom, tá? Tá tranquilo. Vamos respeitar o... Então, nesse bate-papo, eu acho que
me veio essa postura, né? De a gente ver qual a relação que nós temos tendo com o tempo. Se nós estamos olhando para o tempo como um tempo cronos do relógio que passa, né? Passa rápido, é 1 hora, é meia hora, é quanto tempo de live nós temos, é quanto tempo de escuta, quanto tempo que você se destina agora a pegar um fone de ouvido a ouvir até o final, ou se a gente dá aquela passadinha rápida, né? Cronos. Ou seja, às vezes eu estou fazendo uma coisa e estou fazendo outra ao mesmo tempo, e isso funciona e às vezes não funciona. E o tempo Kairos, que é o tempo vida. Tempo vida, tempo é sinônimo de vida. Vida é atemporal. Vida não tem tempo. Então, quanto mais nós nos conectamos com essa consciência de que tempo é relativo, literalmente, porque tempo não é tempo no sentido que nós conhecemos. Tempo não é só relógio, né? Senão, 1 minuto não duraria horas. Ou horas não durariam segundos, né, Evelyn? Quantas vezes nós estamos com as pessoas que amamos e passa voando e nós nem percebemos? E quantas vezes nós estamos fazendo algo chato pra caramba e parece uma eternidade que não passa nunca? Então, o tempo é uma experiência. Então, a nossa relação com o tempo tem a ver com quanto nós estamos disponíveis para a experiência. Então, é a experiência cotidiana, desde o momento que nós levantamos pela manhã. Qual é a relação que nós permitimos ter com a nossa experiência de viver? Muitas pessoas estão na experiência de morte na vida, que é a função zumbi. Eu vou falar sobre isso amanhã com a Claudiane Tavares, sobre pulsão de vida e morte, às 3 horas da tarde. Quantas vezes nós não nos relacionamos com o tempo como ele é? Porque nós criamos conceitos e expectativas, nós nos frustramos, nós estamos vivendo agora pensando no minuto seguinte. Então a escolha da minha relação com o tempo, da minha relação com a experiência, porque tempo tem a ver com essa experiência de como eu me coloco nas coisas, é uma postura interna. E eu vou começar a discorrer um pouco sobre esse raciocínio da postura interna em relação à postura do passado, presente e futuro. Então nós aqui, seres terrenos, né, dessa dimensão, terceira dimensão, estamos na 4ª, eu acho já, nós temos uma relação muito estreita com o tempo. A nossa vida é em função de um tempo que nós acreditamos que existe daquela forma. Um tempo limitado. Então, como nós acreditamos no tempo limitado, nós corremos. Nós aprendemos isso desde pequeno, a correr. E aí nós aprendemos a correr como? Contra o tempo. E não a favor do tempo. E não com o tempo. Então, seria eu e o tempo ou seria eu no tempo? O tempo em mim. Porque eu sou o tempo. O tempo, porque vida é tempo. Tempo é vida. Tempo é vida. Então, assim, se tempo é vida, a gente pode pensar, né, nas nossas crenças. A nossa relação com o dinheiro. Tempo é dinheiro, precisamos correr. Correr. Muitas vezes, né, principalmente os nossos avós, os nossos pais, corriam para poder juntar, para não viver. Quem ia usufruir desse dinheiro são os descendentes, né? Muitas vezes, quantas vezes eu vejo clientes, inclusive até hoje, que dizem que estão com 70 anos, que não aproveitaram o tempo. E que estão hoje com o dinheiro no bolso, e às vezes sem saúde, para poder viajar, para poder curtir, para poder fazer outras coisas. E parece que nesse momento vem uma reflexão intensa, né, Sheila? Depois que passado um bom tempo, o que que eu fiz? Olha para trás, o que que eu fiz para mim? O quanto eu aproveitei? Ou o quanto eu corri contra o tempo? E aí me vem uma pergunta, complementando essa, assim, quem eu sou no tempo? Quem eu sou? Como que as pessoas vão lembrar de mim no meu legado? Como eu me relaciono com as minhas experiências? E o quanto eu permito que elas possam transbordar através de mim? O tempo não está fora, o tempo está dentro. E muitas vezes a gente olha para o tempo
no pulso mesmo. Ou agora não é mais no pulso, é no celular. Nós olhamos para o tempo na relação externa, né? E o pior não é isso. O pior é que quando não acontece isso com a gente, isso é tão sério, gente. Essa reflexão não é para vocês, é para nós. E é para mim também. Quantas vezes acontece, Evelyn, de eu pegar o celular para ver a hora e aí tem uma mensagem. E aí tem não sei o quê. E aí quando você vê, naquele fração de segundos que você só olhou a hora, era para olhar a hora, você perdeu 5 minutos. Né? Ou não, ou 5? perdeu, depende, 30 depende. minutos? Olhando o Instagram e não sei o que, às vezes você se dá conta que você tá É. tão no automático, até de olhar, agora tem um monte de live, né? Quando vê, tu entra numa, entra noutra, você tá, é quase um cardápio. Você vai entrando, vai ver qual que tá melhor, e aí você volta pra cá que você gostou mais. Não é mais ou menos isso? Então, aí que Sheila, eu tá. começo live às 7 horas da manhã. 7 horas. Eu saio da cama, eu tô acessando live e falo, gente, né? Que Pois é. tempo que é esse? E eu tenho me perguntado isso, assim, dessa minha relação com o tempo. Por isso que quando começou essa quarentena, a primeira coisa que eu fiz foi. Na verdade, eu comecei o ano muito estranha. Eu comecei o ano com uma decisão, né? Eu comecei o ano com uma decisão assim, mais lazer, mais vida. Porque assim, ó, eu me divirto muito com o meu trabalho, eu amo meu trabalho, eu viajo e aí eu conecto as pessoas. E quando a gente gosta muito do que a gente faz, a gente acaba, às vezes, não percebendo que tem um momento que é só para lazer, que não é para trabalho, porque o trabalho fica tão divertido, tão lazer, que você acaba não percebendo isso. E eu pensei, não, mais lazer. O que eu gosto além de trabalhar? Eu gosto de ir para hotel, eu gosto de ir para Gostar Mais, eu gosto de estar com os meus filhos, de brincar, de fazer alguma. Não, brincar nem digo assim, fazer alguma coisa, ir pro cinema, ver filme, ficar agarradinha, beijar, beijar, Fazer beijar um monte eles. Fazer piquenique! Eu amo fazer piquenique. Eu fiz uns 3 piqueniques até agora. Vou fazer de novo no final de semana. Sabe? O tempo de não fazer nada, o tempo de estar imerso na natureza. Fazia tempo que eu não fazia isso. Então, nesse tempo de quarentena, eu fiquei 12 dias sem celular, sem nada, sem conexão, sentindo e percebendo quem eu quero ser. E o que eu quero fazer da minha vida e do meu tempo. E eu convido as pessoas a fazerem essa pergunta. Quem eu quero ser? Quem eu sou na minha relação com o tempo? Então, muitas vezes, você abandona a si mesmo. Né? Muitas vezes eu tenho tratado muito, não sei como é que tá teus clientes, mas eu tento muito essa questão do abandono de si mesmo. As pessoas elas estão tão emaranhadas com as histórias que acabam se colocando num outro lugar, né? Na expiação, que ficam vida inteira em função de agradar um, agradar outro, para poder ser visto pela mãe, para poder ser visto pelo pai, para poder se sentir pertencente ao seu sistema familiar, ao sistema de vida, enfim, né? É, e muitas vezes a gente precisa olhar para isso. Qual é a relação do passado, presente e futuro dentro da gente? Isso vai definir as minhas escolhas pessoais. Onde eu quero estar? Como eu quero me relacionar? Primeiro, existe passado, presente e futuro? Essa é uma pergunta. Eu sempre me questiono, existe? Né? Se o passado está dentro de mim, no sentido de que a história foi, eu acho que tudo tem que ter uma ordem. A gente não pode esquecer isso. Tem que ter uma ordem para a gente realmente se ver. Estou no presente. Eu posso olhar para o passado, presente e futuro deste lugar, do meu presente. Mas eu não posso perder a consciência de que o passado e o futuro, eles são assim, ó. Eles não existem, na verdade. Quer ver um exemplo? Não. Passou. Tá tudo aqui, Ó, né, agora, Sheila? passou. Conversei contigo agora. Passou. Nem o presente existe. Então, tudo é uma relação de. Por isso que é a experiência. O que eu vou fazer com a minha experiência? Quanto tempo eu vou decidir ficar, às vezes, com a experiência lá atrás? Né? Da tristeza da minha mãe, que não conseguiu acordar da depressão dela, e eu fico lá no lugar dela tentando salvá-la. Ou tô lá no lugar da minha avó, ou tá no lugar da minha tia, né? Que foi excluída, enfim, do ponto de vista sistêmico. Então, passado e presente e futuro, se nós estamos, olha só, se nós estamos no fluxo, isso já não é tão importante. Porque a nossa relação com o tempo passa a ser uma relação de alma verdadeira. Eu sou o tempo e o tempo sou eu. Então eu sou a experiência enquanto eu estou aqui. E eu sou toda essa experiência. Eu me E eu preocupo às estou vezes numa com. entrega, né? Eu estou numa Exatamente. entrega, né? Eu estou nesse fluxo, sem presa a crenças, a regras. E no final das contas, você já parou para pensar que, sistemicamente falando, nós ficamos no lugar do passado para ter um pouco mais de tempo com quem amamos. Para ficar um pouco mais. Então eu fico lá no lugar
digamos, da minha avó para ficar mais tempo de algum lugar com a minha mãe. Então, muitas vezes nós estamos em algum lugar por não ter essa consciência do fluxo. Então, o fluxo em relação ao tempo, das minhas posturas, das minhas escolhas, tem a ver com quem? Comigo e com todos que estão em mim. Mas eu costumo dizer aí, se vocês ouvirem todas as lives que eu fiz, ou tudo que tiver gravado em algum lugar, eu costumo dizer assim, não adianta nada disso sem a consciência do eu sou. Eu sou o primeiro, eu sou em algum lugar. Mesmo do ponto de vista espiritual. Eu sou o todo? Eu sou o todo, mas eu sou Sheila. Então não é só eu sou o todo, senão eu não existo, né? Eu sempre vou dizer isso. Isso é uma coisa que para mim é fundamental, porque senão eu não recebo o amor que chega em mim, senão eu não percebo o quanto eu sou especial. Então na minha relação com o tempo, ou seja, nós vivemos na nossa relação com o tempo, nós precisamos nos perguntar quem eu sou no tempo, quem eu sou na relação com o tempo. Então a gente pode discorrer dentro dessa perspectiva para várias nuances de relacionamento. Quem você está sendo no seu relacionamento afetivo? Como você está com o marido ou com a esposa? Quantas vezes vocês estão do lado um do outro mexendo no celular? Não se veem mais. E de repente passou 30 minutos, e é um 30 minutos que podia ter sido aproveitado para um bom sexo. Né? Poderia ter sido aproveitado para um beijo na boca. Outra coisa, quem é casado, quanto tempo faz você não beijo na boca, de língua, do seu marido ou da sua esposa? Ah, não, isso é coisa do passado, isso é coisa do início, será? A gente tem que prestar atenção nos detalhes das coisas. Tudo é experiência. Então, se eu estou no tempo e eu quero me relacionar com a vida de uma maneira que eu possa fluir, que eu possa crescer, então, a grande questão é como que eu quero me entregar para a experiência. Sheila, tem uma deixa eu ver pergunta. essa aqui Isso. Será que a gente ficar perguntando muito, a gente dá uma pirada, não acha? Óbvio! Porque assim, ó, aí você reduz a experiência a uma necessidade de entendimento. Pira! Vocês nunca tiveram a sensação de ar na cabeça? Quando você começa a pensar demais? Parece que tá Dá uma tudo sensação girando. de, meu Deus, aonde eu tô? Você fica pirado, claro. Então, o que a constelação sempre mostra, né? A visão sistêmica, a parte regra dos traços? Viver o fenômeno. Olhar para o fenômeno, né? Eu não sei se alguém acompanhou ali nos meus stories, eu postei um pôr do sol e eu fiz uma pergunta. O que você vê? Pôr do sol ou Deus? Tudo é uma questão de perspectiva, de experiência. Naquele momento, o pôr do sol, para algumas pessoas, vão ser extrema conexão. Tempo, experiência, escolha sobre que ângulo eu vou olhar para minha experiência, como eu vou viver aquele fenômeno, fala muito de mim. Se eu vou viver ele na saúde, na pulsão de vida, se eu vou viver esse fenômeno na pulsão de morte, de reclamação, ou se eu vou enxergar longe de mim. Então, a minha relação, eu sou muito intensa, intensa, não no sentido patológico da coisa, no sentido assim de vibrar com as coisas. É meu isso. Hoje, por exemplo, um cliente mandou um áudio meio muito assim, deprê e um pouco chateado. Não é nem um cliente, era um amigo. Falando de uma relação que estava meio que acabando dele e que aí me mostrou todas as conversas dele e dela, né? Relacionamento afetivo. E aí eu percebia o tom dele, era um tom muito de frequência baixa, né? De lamentação. E o tom dela era de uma frequência alta. E eu falei para ele abertamente, falei, cara, se você não aumentar a tua frequência, você não vai alcançá-la. Isso tem a ver com a maneira como você se relaciona com essa quarentena, com a maneira que você está destinando a olhar para o tempo, a sua postura interna de sim ou de não, de vida, né, de movimento ou de pausa ou de paralisação. Então nós vamos realmente nos relacionar com aquilo que a gente vai fazer na vida de acordo com nossas escolhas pessoais. Como eu quero me relacionar? Aí ele falou assim, tu acha que eu fico bom em um mês, 2? Eu, pra que tudo isso? Você pode ficar... Pra que um mês, 2? Falei. É uma pessoa super especial, um baita terapeuta. Falei assim, vai, tu sabe fazer tanta coisa, tu em 2 dias, tu tá up. Daí olha o que aconteceu. E eu falo num tom meu, assim, né? De que eu acredito mesmo. Daí no áudio seguinte ele mandou com outro tom. Falei, viu como você é bem sugestionável positivamente?
Olha como tem força aí dentro. Você não precisa de um mês. Em 2 dias você tá ótimo. Só num áudio meu, tu já mudou tua frequência. Ele, putz, é verdade, não sei o quê, né? Tipo, às vezes a gente faz o quê, né, Evelyn? Se inunda da nossa criança ali, né? Que queria que fosse eterno, que a felicidade tem que ser eterna. Quando a gente era criança, quem tem filho sabe. Você vai para uma brincadeira, para algum lugar, o que vai acontecer? Você quer ficar lá para sempre. Quer mais sair É dali. para sempre. E aí a gente olha para os filhos e, meu Deus, tá muito bom, não dá nem vontade de ir embora, porque eles estão ali para sempre, né? É maravilhoso. Só que você tira, a gente tem que ir agora, porque a gente tem que ir para outro lugar, mas lá também tem parquinho, as primas vão estar lá. Aí você vai para outro lugar. Quando chega lá no outro lugar, ela quer ficar naquele outro lugar para sempre de Pra sempre. novo. Então tem uma coisa boa nisso que é o tomar experiência. A gente tem que aprender com a nossa criança interna a saber viver a experiência, tomar a experiência, aprender com a experiência. Mas o que a gente não pode ficar é na criança da fantasia do eterno. De que, porque eu tô num bom relacionamento, eu vou ficar sempre feliz. Não vai ter nenhum problema, nenhum desafio para enfrentar. Não vai ter, mas se vai ter, qual é a minha decisão interna? Como eu vou olhar para essa postura? Com que postura eu vou olhar para esse fenômeno de problema? Aconteceu um problema, tem um desafio. Gente, nós somos vivos, a vida vai ser sempre fazer isso aqui. Então vai ter hora que a gente vai estar lá embaixo e a gente vai ter que decidir se a gente vai Continuar. estar lá embaixo e olhar para cima e ver que eu posso seguir. E aí, como que eu faço isso? Eu não consigo, eu quero, mas não consigo. Vai pedir ajuda? Né? Tem um Isso. monte de profissional, aqui nós aqui estamos disponíveis para atender. Tem um monte de gente, gente do céu, tem gente competente pra cacete, atendendo online. Maravilhoso. Vai pedir E ajuda. muitos processos, né, Sheila? Muitos processos. Quanta coisa boa para nos ajudar, né? Constelação familiar, terapia, barra de axis, teta healing, quanta coisa. Nossa, E agora, apometria, adoro, sou fãzérrima. microfisioterapia. Também. Nossa, é muita coisa. Ô, Sheila, você foi falando e quando você disse do seu cliente, eu fiquei pensando o abismo que fica, né, nessa vibração, nessa sintonia de uma e de outra pessoa. E às vezes numa relação a gente não se dá conta disso, né? O quanto eu estou para baixo e olho para baixo, não olho para cima, e o outro tá lá numa outra vibração, vira um abismo. O desencontro, né? Total. E o Bert Hellinger, ele fala isso, tem um vídeo dele no YouTube, inclusive, que ele fala sobre o relacionamento, e ele fala que, às vezes, por amor, realmente, quem está num processo evolutivo precisa desistir daquele que está lá atrás. E aquele que está lá atrás precisa soltar aquele que precisa subir. Ou então, você toma a decisão de ir junto, né? Quando o casal toma a decisão de ir junto, de evoluir junto, de crescer junto, daí é possível dar certo. Mas aí ambos têm que dar sim, né? Para essa relação. Então tudo. Agora, por exemplo, está tendo. Tem vários contextos acontecendo. Pessoas que estão em casa com os seus relacionamentos, né? E que às vezes tem. Quanto mais complexo tá, mais você tem que lidar com a complexidade, porque você está diante do fenômeno, trancado em casa, por exemplo, né? Está diante da situação. Então você tem que olhar para isso. E quantas vezes a pessoa quer fugir, né? Aí fica olhando para celular, ou fica olhando para as lives, assistindo mil coisas, eu tô vendo uma coisa importante, é vídeo no YouTube, para não olhar para aquilo que está do lado, que são os relacionamentos, que precisam ser vistos. E aí, não é só relacionamento afetivo, é relacionamento com filhos, é o relacionamento com o seu trabalho. Às vezes você está super desgostoso com a função que você tem, você precisa se dar conta de que teu tempo custa caro, teu tempo é vida. A Cris está aí, a Cris, minha cunhada. Cris, não existe ex-cunhada, tá, minha querida? Você é minha amiga e minha eterna cunhada. A Cris sempre fala isso também, Cris, eu vou te citar, que é quanto custa teu tempo, né? O meu tempo é muito caro, eu não posso simplesmente deixar, às vezes, de fazer uma coisa que vai me trazer vida para ficar dando atenção para aquilo que me distrai. Então, qual é a escolha? Como que eu deposito o meu tempo? Como que eu vou me relacionar com o meu tempo? É uma escolha o tempo inteiro. É isso. Sabe? É o tempo todo. Ai, para onde eu vou olhar? Para onde eu quero olhar? Né? Para onde eu estou olhando? Como eu quero ver tudo isso? Como é o meu relacionamento com tudo que eu faço? Como é o meu relacionamento com a comida? Vou te dar um exemplo bobo. São coisas simples e práticas mesmo. Eu, por exemplo, tenho intolerância a glúten. Eu não sou totalmente tolerante, eu tenho sensibilidade, é assim que se fala, né? Uhum. Então eu sei, e eu adoro macarronada com aquele queijo e tal, adoro essas coisas assim, né? Só que eu não posso comer, porque se eu como,
eu fico mal, eu fico inchada, eu fico... Aí na hora eu penso assim, vale a pena? Às vezes aquele prazer momentâneo vai me trazer um desconforto por horas. Então não vale a pena. É uma escolha concreta de como que eu vou me relacionar com a minha experiência de tempo. Qual a minha experiência, né? Qual a experiência que eu quero viver? Eu quero ter uma experiência agradável, com a minha, estar disponível, por exemplo. Por exemplo, meus filhos vêm muito no meu colo. Um tem 4, tem 6, mas eu vivo pegando eles no colo e tal. Se eu tô com o meu estômago inchado, se eu tô com desconforto, eu não consigo estar disponível. Então afeta tudo ao meu redor. Ah, bebida. Vamos lá. Quem gosta de beber? Aí, beleza. Eu, por exemplo, se eu tomo muito vinho, né? Tomo 1, 2 taças de vinho, eu fico com muito sono. Então, se eu vou, dependendo do que eu vou fazer depois, eu quero namorar, né? Quero fazer um sexo gostoso. Se eu tomar 2 taças de vinho, acabou-se. Eu vou ficar extremamente anestesiada ali e não vai dar nada, entendeu? Então, olha, eu tenho que me conhecer. Então, olha como passa pelo autoconhecimento também. Tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional. O que que me incomoda? O que que me afeta? Né? Coisas que me afetam. Como eu me relaciono com coisas que me afetam? Por exemplo, se você se é sensível a ver coisas que são pesadas. Eu, por exemplo, detesto ver coisa que muito sanguinária, sabe? Assim, aquelas imagens, aqueles filmes pesados, sanguinários e tal. Eu fico enjoado, não gosto daquilo. Claro que deve ter questões minhas aí com guerras lá no passado, né? Mas aquilo me incomoda. Se aquilo me incomoda, para que eu vou me dispor a um estado emocional desconfortável se eu sei que eu dependo de estar de bom humor, para mim é importante estar de alto astral. Então eu que vou decidir que eu quero do meu tempo, da minha vida, né? Então, com quem eu quero estar? É uma outra pergunta importantíssima que nós temos que fazer. Tem uma frase do Bert Hellinger, eu esqueço, eu não sou muito boa em citar exatamente igual, mas ele fala sobre isso, que estar feliz é um ato de coragem, porque é um ato solitário. Quando você está em alta vibração e você está feliz, você se sente sozinho muitas vezes, porque a maior parte das pessoas, elas não querem vibrar junto com você essa alegria toda. E aí tem algumas pessoas que falam que fazem curso com a gente, e tu deve ter ouvido isso também, Evelyn, que diz assim, ai, eu não sei, depois que tudo começou a melhorar, parece que algumas pessoas se afastaram de mim. E é óbvio que acontece isso, algumas pessoas se afastam da gente, que não estão vibrando na mesma energia. Então, Ô, Sheila, acontece da pessoa sair do processo terapêutico quando ela começa a melhorar. Olha que interessante, né? Porque ela deixa de ter atenção, o carinho, pessoas ao redor cuidando dela, na doença, na dor. são os ganhos Interessante. secundários, né? É exato. E aí a gente tem que decidir assim, eu quero a minha liberdade e a minha relação de felicidade real, concreta com a vida, eu preciso me dar conta que eu tenho que escolher com quem eu tô, como eu quero viver. Então, às vezes, a pessoa, ela por emaranhado, né? E a gente tem que olhar para isso, por isso que eu falei, quando a gente está lá embaixo, a gente precisa pedir ajuda para enxergar os emaranhados. Quando a gente está no emaranhado, a gente não percebe que às vezes a gente destina um tempo enorme da nossa vida olhando para aquela pessoa, ao invés de olhar para as nossas coisas, para as nossas questões, para a nossa felicidade, para a nossa abundância, para a nossa alegria, para os nossos sonhos. Então, quantas pessoas eu vejo que dizem assim, meu Deus, se eu soubesse que ser feliz era tão mais fácil e mais leve, eu teria feito essas escolhas antes. As pessoas dizem isso. Ô, Sheila, fiquei pensando Me falaram, aqui como. me falaram, por exemplo, assim uma vez, quando tu for mãe, tu vai ver que maravilhoso que é. E eu uma vez não queria ser mãe, né? Hum. E eu vejo, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Ao mesmo tempo, também tem coisa horrível, né? De ser mãe, não é só bom. Nós vamos falar a Ô, mentira Sheila, aqui, né? é literalmente padecer no paraíso. Exato! Né? E aí eu vou escolher o quanto como que eu vou me relacionar com isso, né? Se eu quero fazer isso de uma maneira que vai ser construtiva ou se vai ser uma maneira destrutiva. Então, por exemplo, falando da questão de pessoas, e esse exemplo que eu dei, você é mãe, ou você é trabalhadora, o que que seja, aí você vai destinar o teu tempo a conversar com quem reclama e você vai reclamar junto, ou você vai destinar teu tempo a conversar com pessoas que possam te agregar, te acrescentar, te fazer evoluir. Então, tudo é uma questão de experiência, de escolha. Isso que a gente precisa realmente prestar atenção, né? Dentro do nosso dia, do nosso coração, da nossa vida, né? E eu fiquei aqui só sentindo tudo isso que você foi falando, o quanto essa escolha pelo alto amor, o quanto é uma escolha séria, difícil
e por outro lado, o quanto é libertadora, né? Porque aí eu tô eu comigo mesma. Eu tô numa condição que eu tô inteira, né? Com as minhas partes, mas eu me permito o meu autocuidado, né? Eu me permito experienciar situações do meu jeito, do jeito que, né, carregando as minhas histórias, mas do meu jeito. Essa escolha do auto-amor, ela é bem intensa, né, Sheila? Super. E aí vem mais do que nunca aquela frase faz todo sentido, né? Que seja eterno enquanto dure qualquer coisa. Se você está inteiro, você não está preocupado com o que acaba. Você está preocupado com o momento de você estar disponível para aquilo. Seja eterno enquanto dure um trabalho, que às vezes pode ser muito bom, né? E nunca é eterno. Você não vai ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. Ah, me apaixonei pelas constelações. Eu não faço mais só constelação, por exemplo. A primeira apaixonada por psicologia, por organizacional. Fiquei um tempão no organizacional. Achava que ia fazer isso a vida inteira. Uau, amava organizacional. Continuo amando. Mas não estou mergulhada lá porque algo muda, né? Depois só psicoterapia, achei que nunca ia fazer na vida. Trabalhei como psicóloga, adorei, mas não fico muito tempo. Aí não é só isso, tem mais coisas, as experiências vão levando. E a mesma coisa as relações, várias formas que existem, de amizade, de alma, relações afetivas mesmo, né? As únicas relações que de fato a gente vai eternizando e vai tendo que lidar com elas, com as dificuldades e com as coisas boas que tem, são as de sangue. Tudo o resto passa. Tudo o resto pode. A gente precisa prestar atenção e ver qual é o destino que nós vamos dar. Aí não é só se submeter ao destino, mas é também prestar atenção na força que nós temos de escolha sobre o nosso destino. Se eu quero estar nessas relações inteira, que é eterno quanto dure no bom sentido, né? Inteira e viver ela o suficiente para que seja ciclicamente saudável, porque assim é cíclico, né? Então, estou inteira, estou forte, e aí se rompeu, rompeu com uma alegria e não com dor. Como diz o Bert Hellinger, né? Toda despedida é um ato de preenchimento. A gente precisa preencher-se daquilo, então vai embora. Então, se eu estou inteira, né, Evelyn, eu não fico depositando a minha expectativa e o meu tempo no outro. No outro. Porque senão o outro vai embora e me leva junto. Uma parte de mim morre. Agora, se eu estou inteira e feliz, independente do outro, então eu estou feliz e inteira com o outro. E aí, se o outro for embora, eu vou dizer, uau, foi muito bom o tempo que eu estive com você, mas eu sou feliz igual e vou me decidir a estar feliz, ainda que você vá embora. Não é? E aí, nesse momento, eu posso voltar para mim, né? Se eu cuido de mim, na hora que o outro vai embora, eu tenho para onde voltar, para onde Exato. estar e estar bem, né? Se eu construo toda a minha vida na relação com, né, na vida, em cima da vida do outro, eu deixo de construir aqui dentro, internamente. E eu sempre vou estar nessa dependência, né, Sheila? É. É exatamente isso, né? E nas nossas vidas, quem já não fez isso, né? Essas escolhas de se abandonar, essas escolhas de estar voltado para fora, né? De não olhar para a própria essência, para aquilo que precisa. Quantas vezes a gente deixa, às vezes, de estar fazendo aquilo que a gente gosta só para agradar as outras pessoas? Então, o voltar para mim tem a ver com o que você falou, estar. Acho que não é nem uma questão de voltar, né, Evelyn? Acho que é uma questão de estar sempre, de estar em mim, em qualquer lugar, para que a gente possa Isso. ter consciência de qual é o meu lugar. E aí, se eu estou em mim, eu fico na minha relação com a vida. E aí o tempo, que é a questão da escolha cotidiana, vai ficando cada vez mais claro que é a autorresponsabilidade. É minha responsabilidade que vai acontecer, não é do outro. Então, como eu me relaciono com o tempo, é meu. É conexão comigo, com a minha essência, com a minha divindade, né, Sheila? Exatamente. Exatamente. E aí eu preciso, através disso, confiar que as outras pessoas têm as relações dela consigo mesmas também. Aí eu não seguro, eu também não prometo nada, eu não curo ninguém. Aí eu vou olhar para minha mãe e para o meu pai e vou dizer: uau, gratidão, né? Fico com o que vocês me deram, que é a vida. Vou olhar para os meus antepassados e vou dizer: uau, gratidão por tudo que vocês passaram, né? Então, dicas simples do dia a dia é estabelecer cada vez mais forte dentro de você motivos de gratidão. Quanto mais gratos nós estamos, mais nós nos relacionamos bem com o tempo. Mais a gente enxerga beleza na vida,
mais a gente enxerga as coisas e passa a decidir ver o lado bom. Mas não porque a gente está inventando, e sim porque ele existe. Porque também tem essa, né, Evelyn? Às vezes a gente quer fantasiar coisas. Tipo, tô vivendo uma tragédia na minha vida e eu vou ficar fantasiando que tá E, tudo bem. Não, não é isso. Às vezes você tem que olhar para a tragédia assim e dizer, eu vejo você, tragédia. E eu vejo você e eu decido agora que eu vou sair disso, né? Que eu vou tomar as rédeas da minha vida. Então é uma decisão interna, né? O e eu e o tempo. eu vejo você tragédia e olhar um pouco para a força interna, né? Para se lidar com essa tragédia. Então, essa gratidão, esse olhar para o que é positivo, para essa essência, essa divindade, é isso. Mesmo na tragédia, o que, que eu posso olhar e ver de belo? A minha força, por exemplo, para enfrentar uma tragédia. E às vezes a gente fica conectado com a morte, com o que pode dar errado, Com o com e o que. se, E né? se? E se? E se eu tivesse feito isso, ou se acontecesse aquilo, né? A gente não fica no estado de presença, né? De onde eu estou. E esse É. assunto é um assunto que ele vai para. Ele permeia todos os relacionamentos e todos os lugares. É a relação com o tempo que eu tenho em relação à empresa, onde eu estou na empresa. É a minha relação com o tempo nos processos jurídicos, por exemplo. Quantas pessoas, às vezes, passam uma vida inteira esperando o resultado de um processo e não se relacionam com o tempo, do ponto de vista de o que precisa para acessar isso, né? Que eu preciso, às vezes, é, uma despedida, uma reconciliação da alma para que as coisas simplesmente fluam. A relação familiar, a relação de amizade, muitas vezes. Todo esse discorrer do que a gente está falando é em todos os aspectos da vida, né? E aí eu venho agora, que é de praxe, e acho que é inevitável trazer esse assunto, que é a minha relação com a minha espiritualidade. Quanto tempo, muitas vezes, a gente leva para perceber que é inseparável. Não foi à toa que eu trouxe essa reflexão no início, que eu trouxe o Hans Zimmer. Para mim era muito claro que a gente tinha que falar sobre isso. Né? Vou botar até a música de novo para quem não estava no início. Que a gente possa. Vamos fazer juntas isso, Evelyn. Resgatar a Vamos. nossa relação interna com o tempo. Qual é a sua relação com o seu tempo? Então, para quem está aí agora, né? Sente no seu coração, respira profundamente e feche os teus olhos. Quem você tem escolhido ser? Todos os dias quando você acorda de manhã. Como você se relaciona com o sol quando amanhece. Como você se relaciona com os alimentos que você come desde manhã. Como você se relaciona com as pessoas que você convive. Ou se você não convive com ninguém, como você se relaciona com a sua solidão. Se é que existe. Como você se relaciona com a sua criança interna. Quanto você se destina a olhar para si mesmo, a olhar para as relações, olhar para o amor. E o quanto você se destina a enxergar o divino em tudo. O quanto você presta atenção nos fenômenos e enxerga o divino em você. O quanto você às vezes busca sinais externos como respostas, sendo que está tudo dentro de você. E que você é o próprio tempo. Você é o tempo e você é todas as decisões de vida que você toma. Como você se relaciona com você. Você, em essência, qual o lugar que você tem na sua vida? Se você fosse produzir um mapa, o quanto que você destina de tempo para você, para a sua essência? O quanto você se olha no espelho? O quanto você reconhece a sua alma? E o quanto você reconhece o divino que habita em você? O quanto você se destina a enxergar o amor que chega? O amor que te trouxe ao planeta Terra? O amor que te trouxe para enxergar a vida nessa dimensão? O amor que te trouxe teu pai e a tua mãe? O amor que todos os teus antepassados transbordam para você? O amor que os teus ancestrais, que tanto vibraram, que tanto fizeram, que tanto construíram, que tanto clamaram pelos seus descendentes? Quanto amor
tem em cada uma das suas células. O quanto você se conecta com essas informações dentro de você. O quanto você deixa esse amor entrar. O quanto você se conecta com o real divino. Qual é a sua relação com Deus? Qual é a sua relação com os seus anjos? Quais as suas experiências? O quanto você diz sim? O quanto você olha para tudo e paralisa? Ou o quanto você olha para tudo e anda? E flui? Como é o tempo? Como o tempo habita em você? O tempo tem sido Cronos, um relógio contado? Ou o tempo para você é vida, é abundância, é sorriso, é plenitude, é escolhas, é renúncias, é tristeza, é alegria, é emoções, é tudo como é, são fenômenos que vêm e que trazem a experiência viva de ser e de existir neste planeta. Então você ganha muito mais possibilidades de evoluir, de crescer, de retomar a própria vida e de seguir. E quando você segue, junto com o divino que habita em você, junto com seus pais, junto com seus antepassados, você existe por si mesmo. E quando você existe por si mesmo, na consciência de que todos eles e de que o todo, que é a plenitude divina, está em você, você transborda. E se você transborda, você produz. E se você produz, você entrega. Você entrega, alguém toma. Então mais alguém sorri com você. Então mais alguém toma junto com você esse amor divino, esse amor pleno e a consciência de que a vida continua e que o tempo está a favor da vida e não contra. Então, cada vez mais você vai podendo tomar a decisão. Eu estou na vida e eu faço as pazes com o tempo e com todas as experiências que o tempo me traz. Então, eu fico no presente, na consciência de que o tempo em si sou eu e que passado, presente e futuro estão agora, aqui comigo. E cada decisão que eu tomar a partir de mim define o meu destino. Então você respira e toma uma decisão agora de como você vai se relacionar com o seu tempo, com a sua vida, com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com o seu eu. E então, voltamos para o tempo que nos espera aqui agora. Sheila, eu fiquei sentindo aqui, isso precisaria ser um mantra diário. Que gostoso, uma sensação aqui, ó, de preenchimento, fui sentindo o coração vibrar. E a gente sempre fala, né? A gente precisa deixar o copinho esvaziar para que algo novo entre. Então, agradeço imensamente essa experiência dessa noite. Muita gratidão. Gratidão também. Desejo a você o fluxo da vida, o fluxo do amor, dessa forma que você lida com essa leveza. E para todos que estão aqui, que acompanharam, Recebo. né, nessa noite, essa reflexão. Eu estou, assim, realmente preenchida de um sentimento inexplicável, Sheila. Gratidão, nosso Gratidão. tempo já está aqui encerrando, essa live vai ficar 24 horas aqui no Instagram, Evelyn.mar, e Sheila, para quem gostou muito dessa live de hoje, acompanhe a Sheila Ortiz, né? Tem muita coisa que a Sheila publica, muita live, muito conteúdo bom e que preenche o coração e a alma. Gratidão imensa a você pelo convite. Estou aqui de todo o meu coração. Recebo também o carinho das pessoas que estão passando para a gente aqui, o seu carinho. Que a gente possa mais vezes. E já estamos unidas e conectadas pela vida. E ó, um beijo grande. Boa noite. Gratidão imensa, viu? Beijo. Tchau, tchau. Pessoal.